Boa noite, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos, amém? Nós somos agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós separarmos esse tempo para estarmos estudando a Santa Palavra de Deus. Eu gostaria hoje de estar abordando com os irmãos um tema, o cristão e as enfermidades. Nós temos vivido um tempo onde nós temos lidado com muitas enfermidades e refletindo hoje a respeito do conteúdo para estar ministrando para os irmãos, eu senti a necessidade de estar abordando esse tema e eu gostaria de estar orando nesse momento, pedindo que Deus esteja nos iluminando, que Ele esteja nos ensinando e falando conosco através da Sua palavra a respeito desse assunto. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, nós somos agradecidos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela nos oferece e nos apresenta instruções para todos os assuntos, todas as questões, todas as dificuldades, todas as situações que nós enfrentamos no nosso viver, ó Deus. E com relação a essa questão, ó Deus, que tem trazido tanta preocupação, tanta angústia, tanta aflição nos nossos dias, não é diferente, ó Deus. A Tua palavra também tem um ensino muito claro sobre as enfermidades, ó Deus, e como nós devemos agir em relação a essa situação, ó Deus. Ó Deus, eu te peço que a Tua palavra venha nos ensinar, que ela venha falar ao nosso coração poderosamente nessa noite, que o Senhor me dê sabedoria e graça para abordar esse assunto de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira, ó Deus, que seja edificante e proveitosa para a vida da Tua igreja, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria nesse momento de convidar você para abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo de número 53. E nós vamos ler lá em Isaías, capítulo 53, os versículos de número 4 e os versículos de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 4 e número 5. A Bíblia nos diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Nós sabemos, irmãos, que esse texto da palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, está profetizando a respeito dos sofrimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus veio a este mundo, Ele veio a este mundo para entregar a sua vida, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas nesse texto que nós lemos aqui, quando nós lemos que Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, que Ele foi ferido por causa das nossas rebeldias, das nossas transgressões, o texto também nos fala que Jesus recebeu açoites para que fôssemos curados. Ele foi traspassado também por causa, das nossas transgressões, e o texto fala também que Ele foi traspassado, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui nós, ao lermos esse texto, ficamos diante de uma pergunta: o que Jesus conquistou através da sua obra na cruz? Se nós lermos também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, nós vamos ver também que o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós lemos aqui: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz,
a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Irmãos, nós vemos que a obra de Cristo na cruz, ela conquistou bênçãos, tanto presentes como futuras. Nós vemos que na cruz, Jesus, de uma vez por todas, ele quitou a nossa dívida, como o próprio texto que nós lemos nos diz, ele também levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas enfermidades. E nós vamos ver, irmãos, que até nos dias de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra, se nós lermos, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 16 e versículo de número 17, nós vamos ver, irmãos, que o texto lá de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e versículo 17, nós vamos ver que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele realizou várias curas físicas também. E Mateus nos diz, lá no versículo 16 e no versículo 17, o texto fala lá: ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros e com uma simples ordem, e curou todos os enfermos. Versículo 17. Cumpriu-se deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Então veja bem, irmãos, Jesus, quando ele veio, através da sua vida santa, pura, perfeita, sem pecado, cheia do Espírito Santo, vivendo uma vida de perfeita obediência a Deus, e morrendo na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. E existem bênçãos que são decorrentes da obra de Cristo, que já são presentes. Por exemplo, a regeneração, nós sermos regenerados, sermos nascidos do alto, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, a conversão, a justificação, a santificação, são bênçãos que já são presentes. A santificação, ela ainda é um processo que ela começou, ela ainda está ocorrendo e ela só vai terminar quando nós deixarmos essa vida. Mas existem bênçãos que Cristo conquistou na cruz, que são ainda futuras. A glorificação, a ressurreição dos mortos, a ausência do pecado, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, isso ainda é futuro. Olha a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo 1 até o versículo de número 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com ele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Isso que nós lemos aqui em Apocalipse 21 ainda não se consumou. Jesus já conquistou. Isso um dia Jesus trará à existência. Mas essas realidades que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, elas ainda não se consumaram. Agora, em relação às curas, irmãos, ocorre a mesma coisa.
Nós vamos observar, irmãos, que na época de Cristo, como nós lemos lá em Mateus capítulo 8, versículo 16 e versículo 17, inúmeras pessoas foram curadas. E o próprio Mateus nos disse que todas aquelas curas que Jesus realizou, que as pessoas que foram libertas da opressão de Satanás, tudo aquilo ocorreu em cumprimento à profecia de Isaías. Mas isso não significa, irmãos, que porque alguém está em Cristo, nunca mais uma pessoa que está em Cristo pode ficar doente ou não vai passar por enfermidades. Nós vamos ver que mesmo no Novo Testamento, depois que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito, e a igreja foi cheia do Espírito Santo, nós vemos servos de Deus, cheios do Espírito Santo, que também ficaram doentes. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ficou doente. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo de número 14. Gálatas, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 14. O apóstolo Paulo fala: irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal. Presta atenção no versículo 13. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Veja bem, irmãos, Paulo era um servo de Deus fiel. Na primeira viagem missionária, ele foi pregar o Evangelho aos Gálatas. A Galácia fica no centro da atual Turquia. E Paulo diz que quando ele foi pregar o Evangelho pela primeira vez aos Gálatas, ele estava doente. E no versículo 14 ele fala: embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Jesus Cristo. Percebe, irmãos, que mesmo Paulo, que era um servo de Deus, que foi usado por Deus para realizar milagres extraordinários, ele próprio ficou enfermo. E Paulo não foi o último. Se nós lermos também lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 25 até o versículo de número 27, nós vamos ver também que um servo de Deus fiel, chamado Epafrodito, ele também ficou enfermo. E Epafrodito estava servindo a Deus. Ele era uma pessoa que amava tanto a Paulo. A igreja de Filipos quis mandar uma oferta para o apóstolo Paulo, e naquele tempo não existia banco, não tinha jeito como fazer transferência bancária. Se a igreja de Filipos quisesse mandar uma oferta para Paulo, que estava em Roma, Filipos ficava na Grécia, no norte da Grécia. Roma fica na Itália, dá 1.000 quilômetros. De navio dava quase 1.500 quilômetros. Para que a oferta chegasse até Paulo, Epafrodito tinha que fazer uma viagem de 1.500 quilômetros para levar essa oferta de Filipos até Roma para Paulo. E o texto nos diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 27. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Agora, presta atenção no versículo de número 26 e 27. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Percebe, irmãos, que mesmo uma pessoa fiel a Deus, que estava a serviço de Deus, que foi enviado pela igreja para levar uma oferta para o próprio apóstolo Paulo, ele adoeceu e quase morreu. Então, nós não podemos dizer, irmãos, que toda enfermidade que nos acomete é castigo de Deus.
que toda enfermidade é resultado de pecado? Se toda enfermidade fosse resultado de pecado, por que Paulo ficou doente quando ele estava pregando o Evangelho aos Gálatas? Se toda enfermidade é resultado de pecado, por que Epafrodito, que foi servir a Deus, levar a oferta para o apóstolo Paulo, ficou doente? E não tem só esse exemplo na Escritura, irmãos. Se nós lermos, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 23, nós vamos ver claramente que Paulo fala que Timóteo tinha problema de estômago e que ele tinha frequentes enfermidades. Olha o que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então, veja bem, Timóteo também ficava doente com frequência. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 20, nós vamos ler também que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Olha Paulo dizendo a Timóteo aqui, versículo 19: enviem minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Percebe, irmãos, que mesmo os servos de Deus fiéis, que estavam envolvidos na pregação do Evangelho, Paulo e seus companheiros ficaram enfermos. Agora, como que nós devemos lidar, então, com as enfermidades? A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, em relação às nossas enfermidades, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar que é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. Abra a tua Bíblia lá em Salmos, capítulo 103, versículo de número 3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as suas enfermidades. Eu quero repetir. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. É Ele quem resgata da cova a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Versículo de número 4. Versículo 5. É Ele quem enche a tua vida de coisas boas, de sorte que a tua juventude é renovada como a da águia. Irmãos, isso é algo que eu quero enfatizar bastante. É o primeiro ponto. Quem nos cura é Deus. E a nossa confiança, não só para a salvação, mas também para a cura, deve estar primeiramente em Deus. Deus pode curar, e muitas vezes, inúmeras vezes, Deus curou e continua curando. Tanto de uma forma milagrosa, e também Deus cura em resposta às orações do seu povo, como também Deus cura através de remédios. Abre a tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 7. Nós vamos observar, irmãos, aqui o exemplo de Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 7. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, tenha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto
para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como eu sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o palácio, o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias sarou. Ezequias se recuperou. Agora veja bem, irmãos, no versículo de número 5, quem é que curou Ezequias? Quando Isaías foi falar de volta com Ezequias, Isaías disse: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração. Foi Deus que ouviu a oração de Ezequias. E o texto fala: eu vou curá-lo. Deus disse: eu vou curá-lo. A cura veio de Deus. Mas no caso aqui, irmãos, Deus curou através de um remédio. Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou, e Ezequias sarou. Irmãos, foi Deus quem criou todas as coisas. Se nós lermos lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, a Bíblia nos diz que: e viu Deus tudo quanto ele fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, irmãos, Deus conhece a composição de todos os seres criados, de todas as plantas. E quando Deus criou o figo, irmãos, Deus colocou no figo moléculas, propriedades cicatrizantes. Os cientistas hoje descobriram isso, que o figo produz substâncias que contribuem para a cicatrização. Houve até pesquisadores que fizeram experiência em laboratório com ratos, onde eles feriram o rato e aplicaram figo sobre as feridas de alguns ratos e não aplicaram sobre outros. Aqueles que receberam o tratamento com o figo se recuperaram das suas feridas. Então, o Deus que sabia que o figo tinha propriedades cicatrizantes antes mesmo desses cientistas no século XX, século XXI descobrirem as propriedades cicatrizantes do figo, ele mesmo mostrou a Isaías que devia ser preparada uma pasta de figos e colocar-se sobre a ferida de Ezequias, e Ezequias foi curado. Quem curou Ezequias foi Deus. Deus usou um meio. O remédio é um meio secundário, é um instrumento através do qual Deus opera. E assim também os médicos. É Deus quem dá sabedoria aos sábios. É Deus quem dá sabedoria aos entendidos, entendimento aos entendidos. Por isso, quando Deus usa os médicos, quando Deus usa um remédio, conforme nós lemos lá no Salmo 103, é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. Eu quero ler ainda a respeito dessa questão de cura, enfatizando ainda que é Deus quem cura,
Tiago, capítulo de número 5, do versículo 14 ao versículo de número 16. Vamos abrir a palavra lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. O texto bíblico diz assim: alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui nós vemos a segunda coisa que nós devemos fazer. A primeira coisa é confiar que Deus é quem sara todas as nossas enfermidades. A segunda é orar. No caso de Ezequias, nós vimos que quando Ezequias ficou doente, o que Ezequias fez? Ezequias orou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele suplicou a Deus que tivesse misericórdia, que Deus se lembrasse dele, que Deus o curasse. E aqui, mais uma vez, no Novo Testamento, Tiago nos ensina: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem pelo enfermo e o unjam com óleo. Essa oração de fé, percebe, irmãos? Curará o enfermo e o Senhor. Percebam, é importante nós frisarmos esse aspecto de que é Deus quem cura. Deus cura em resposta às orações dos seus servos. E Deus também usa. Talvez você possa perguntar: e a unção com óleo? Qual é o papel da unção com óleo nessa questão de estar orando? Irmãos, nós podemos ver que existe pelo menos 3 interpretações em relação à unção com óleo que nós lemos aqui em Tiago capítulo 5, versículo 14. A primeira delas, irmãos, eu já vou descartar logo de cara, que ela não é bíblica. Tem muitas pessoas, irmãos, que olham para o óleo como se, de uma maneira mística, como se o óleo ungido, eu creio que você já ouviu essa expressão: eu vou orar por você com óleo ungido, como se esse óleo tivesse um poder em si mesmo, sobrenatural para curar, e até mesmo para proteger a pessoa e afastar demônios. Existem algumas pessoas que, sobretudo no meio neopentecostal, que eles olham para o óleo desta maneira, como se o óleo fosse portador de um poder sobrenatural que cura, sobretudo o óleo ungido. Existe no meio neopentecostal uma escritora chamada Rebecca Brown, que ela escreveu um livro que mais fala das obras do diabo do que de Deus, que chama-se assim: Ele veio para libertar os cativos. E nesse livro ela ensina que se alguém ungir portas, objetos com óleo ungido, entre aspas, esse óleo ungido afasta e impede a ação de Satanás. Irmãos, isso é superstição. Nenhum óleo tem poder de curar e nem de afastar maus espíritos. A segunda interpretação é de que o óleo aqui é simbólico. O óleo, muitas vezes na Bíblia, ele é usado como símbolo do Espírito Santo, como símbolo da ação do Espírito Santo na vida do crente, curando e libertando. Se nós lermos, por exemplo, lá em Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e versículo de número 2, nós vamos ver que a Bíblia nos diz assim: o Espírito do
Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão libertos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus também, lá em Atos, capítulo de número 4, versículos 18 e versículo de número 19, Jesus leu esse texto de Isaías 61. Vamos ler lá. Atos, capítulo 4, versículos 16 até o versículo 19. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, há pessoas que entendem que a unção com óleo, que nós vimos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, é um símbolo do Espírito Santo. Quando nós oramos, não é o óleo que cura, é o Espírito Santo que age na vida do crente, quando ele confia em Cristo Jesus. Percebe que o texto lá fala de oração da fé. Essa fé é uma fé em Cristo. Quando nós oramos, nós devemos crer que Jesus, ele ouve as nossas orações. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o texto nos fala no versículo 16: aproximemo-nos, portanto, com plena certeza de fé de quem? De Cristo. Então, quando, irmãos, nós estamos enfermos, é importante nós orarmos nos aproximando de Cristo, com confiança de que Cristo é poderoso para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, se assim for a santa e soberana vontade de Deus. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, que há pessoas que não foram curadas. Há pessoas que ficaram doentes e foram curadas, e há pessoas na Bíblia que não foram curadas. O próprio Eliseu, que foi um profeta de Deus, usado por Deus de maneira maravilhosa, a Bíblia nos diz, lá em 2 Reis, quando Eliseu adoeceu da enfermidade da qual ele haveria de morrer. Deus não curou Eliseu. Embora Deus tenha arrebatado Elias num carro de fogo, e Elias não passou pela morte, no caso de Eliseu, Eliseu não só passou pela morte, como ele adoeceu e morreu da enfermidade da qual ele adoeceu. Apesar de todos os milagres que Deus realizou através de Eliseu. Então, irmãos, há enfermidades que Deus cura. E quando nós oramos, nós devemos orar confiando que Deus cura, se assim for da sua soberana vontade. Se nós vermos lá em 1 João, capítulo 1, capítulo 5, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz assim: estamos certos de que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmãos, é legítimo, correto,
todas as vezes que nós estivermos enfermos, nós nos achegarmos a Deus com confiança, crendo que é Ele quem cura, e nós pedirmos a Deus que Ele cure as nossas enfermidades. Devemos orar com fé, devemos confiar que Jesus é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele se compadece de nós, e que inúmeras vezes Jesus curou e cura. Mas há casos em que Jesus também não cura, se Ele tiver um outro propósito para a enfermidade pela qual nós passamos, como no caso de Paulo. Quis Deus que Paulo passasse pela enfermidade que ele passou. Quis Deus que Paulo tivesse um espinho na carne. Nós não sabemos se é enfermidade, se é tentação, o que é. Mas quando Paulo orou a Deus, pedindo que tirasse aquele espinho dele, Deus disse a Paulo, Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, nós devemos pedir, quando estamos enfermos, para que Jesus nos cure, pedirmos com fé. Podemos estar certos de que muitas vezes, inúmeras vezes, Jesus nos curará. Deus pode nos curar tanto miraculosamente, como também através de remédios, através de médicos. Até em relação ao que nós falamos lá de Tiago, capítulo 5, versículo 14, é interessante, irmãos, que o texto fala: está alguém doente, chame os presbíteros da igreja que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Irmãos, uma outra interpretação dessa unção com óleo é que essa unção com óleo se refere à aplicação medicinal de óleo. Não do óleo como um símbolo do Espírito Santo, mas da aplicação de óleo com uma intenção medicinal. Como a gente passa, por exemplo, pomada ou unguento, mas não simplesmente passando pomada ou unguento, mas passando o óleo, pomada ou unguento, confiando na ação de Deus em resposta às nossas orações. Talvez essa última interpretação que eu estou colocando aqui pode parecer estranha para os irmãos, mas se nós fizermos uma análise dos verbos gregos que são usados no Novo Testamento para se referir à unção, na língua portuguesa só tem um verbo. O verbo ungir pode ser usado tanto para nós ungirmos com fins medicinais ou com fins terapêuticos e também com fim religioso. No grego existem dois verbos diferentes para descrever a unção. O primeiro verbo, o verbo que é usado aqui também em Tiago capítulo 5, é o verbo aleifo. O verbo aleifo no Novo Testamento, ele ocorre 9 vezes. Em 7 vezes esse verbo ele é usado para descrever o ato de esfregar, massagear ou espalhar óleo de oliva sobre o corpo. E esse verbo geralmente é usado para se referir à unção física, à unção comum e não sacra. Por exemplo, esse verbo ele é usado para se referir à unção de óleo sobre um convidado, sobre o rosto, para refrescar, também para derramar óleo sobre os pés, como um creme hidratante, para massagear, ou até para mostrar honra, cortesia, respeito. Ele é usado nesse sentido no Novo Testamento em 7
passagens bíblicas. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 17, onde Jesus fala a respeito especificamente do jejum, Jesus fala: mas quando jejuarem, aqui na minha tradução fala penteie o cabelo. O texto pode ser traduzido também como unjam-se e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Nesse texto aqui, irmãos, unção, onde na minha tradução fala penteie o cabelo e lavem o rosto, e nas traduções mais antigas fala quando jejuarem, unjam-se e lavem o rosto. Ungir aqui é claramente algo que está relacionado com higiene. Como vamos dizer, hoje nós, depois de tomarmos um banho, usamos um creme hidratante para proteger a pele, ou um creme perfumado para passar sobre o rosto, certo? Então esse verbo ele é usado para descrever uma unção que não é sacra, é uma unção comum, Esse cuidado tanto serve como proteção, Imagina, irmãos, se a nossa pele está dessecada, pode servir também para proteção, E no caso de um unguento, quando a gente, por exemplo, bate num determinado lugar do nosso corpo, muitas vezes a gente usa uma pomada ou um unguento, ele tem um efeito penetrante, medicinal, que restaura as forças e dá cura. Irmãos, é possível que nesse texto aqui, o texto até esteja dizendo o seguinte, em Tiago capítulo 5, versículo 14, que o ungir aqui seria aplicar o que naquele tempo eles tinham de remédio. Antigamente, irmãos, eles não tinham muitos remédios como nós temos hoje. E era comum naquela época, quando alguém estava doente, enfermo, se usar ungüentos, se usar remédios, se usar pastas. Se nós lermos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 33 e 34, nós vamos ver que quando o samaritano cuidou daquele homem que tinha sido atacado por assaltantes e estava caído na estrada, meio morto, semi-morto, o texto nos fala lá em Lucas 10, versículo 33 e versículo 34. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele e tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Percebe como antigamente se usava óleo e até vinho de uma forma medicinal. O próprio Paulo fala, quando ele fala lá para Timóteo, não toma somente água, toma também um pouquinho de vinho. Paulo não está endossando aqui que Timóteo deveria beber vinho regularmente. Ele está querendo falar que Timóteo deveria usar vinho de uma forma medicinal, assim como também aqui o samaritano usou para tratar dos ferimentos que fora atacado pelos salteadores com óleo e vinho. No Antigo Testamento também isso encontra respaldo. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, lá no livro de Isaías, capítulo 1, nós vamos ver que lá no capítulo de número 1 de Isaías, no versículo 6, nós vamos ler: estão machucados dos pés à cabeça, cheios de contusões, vergonhas e feridas abertas, e não há ataduras, nem óleo para dar alívio. Na tradução mais antiga fala que as feridas não foram ungidas com óleo.
Então, irmãos, essa unção com óleo aqui, que está mencionada em Tiago capítulo 5, versículo 20, pode ser uma unção com óleo também medicinal. Aí você pode perguntar, mas alguém vai usar um remédio em nome do Senhor? Por que não? Se é Deus quem cura, será que o texto de Tiago não está nos ensinando que quando nós utilizarmos um remédio, nós devemos usar remédio sim, mas reconhecendo que o remédio é um meio, um instrumento através do qual Deus cura. Quem cura, na verdade, é Deus. E nós devemos sim usar remédios, mas não confiando que é o remédio que cura, mas que é Deus quem cura através do remédio. Nós devemos sim ir aos médicos, honrá-los, respeitá-los, porque é Deus quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos, mas a gente deve reconhecer que quem cura é Deus usando os médicos. Muitas vezes, irmãos, nós podemos ficar restritos na nossa forma de entender o texto bíblico. E eu quero colocar isso, irmãos, para os irmãos refletirem, pensarem. Esse verbo aleifo, na verdade, que é o verbo ungir aqui no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, na língua grega, ele normalmente é usado para se referir a uma unção que ela tem ou um efeito terapêutico, ou ela tem um efeito assim de trazer, como é que eu posso dizer? Como um perfume, Inclusive, se nós vermos também lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 2, e no capítulo 12, versículo 3, quando Maria ungiu Jesus com um perfume muito precioso de nardo, o verbo usado para descrever essa unção com perfume que Maria ungiu Jesus, o verbo usado lá é aleifo. Então nós temos esse verbo aleifo usado como unção, como um creme hidratante, unção como um perfume, unção como remédio. Ele normalmente não é usado, esse verbo, para se referir à unção relacionada com fins espirituais. Existe um outro verbo na língua grega, que é o verbo crio, ou crio, de onde vem a palavra crisma. O que significa crisma? Unção. Se você já foi católico, foi crismado, você lembra que quando você foi crismado, o bispo passou óleo na tua testa. A palavra crisma significa unção. E o verbo crio, ou de onde vem o substantivo crisma, de onde vem também a palavra carisma, ele já se refere à unção espiritual. Esse verbo ele é usado para se referir à unção do Espírito Santo. No texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, que nós lemos, quando Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre ele e o Espírito o ungiu. Lá em Lucas 4,18, ungir é crio. Certo? Em Atos capítulo 4, versículo 17, quando os primeiros cristãos se referem a Cristo, falam que lá na cidade de Jerusalém se levantaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Lá o verbo é crio. Em Atos 10, 38, quando Pedro prega na casa de Cornélio, ele fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O verbo usado lá é crio. Então, quando a Bíblia fala de unção espiritual, no Novo Testamento, o verbo usado não é aleifo. O verbo usado é crio. Todas as vezes,
Na maior parte dos textos do Novo Testamento, quando se fala do verbo crio, do Espírito Santo ungir, se refere à pessoa de Cristo. 6 vezes ele ocorre no Novo Testamento, se referindo à pessoa de Cristo, Cristo sendo ungido pelo Espírito. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia fala dos crentes sendo ungidos pelo Espírito Santo, né? E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21, né? E 22, o texto fala: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito e a garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Esse ungir aqui, quando fala que Cristo nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, esse ungir aqui é rio. Agora, quando a Bíblia fala de unção com óleo, mesmo para enfermos, mesmo quando nós oramos, né, não é o verbo crio que é usado, é o verbo aleifo. Nós só temos 2 textos no Novo Testamento que falam de unção com óleo para enfermos. É o texto que nós lemos lá de Tiago capítulo 5, versículo 14, e também Marcos capítulo 6, versículo 13, quando fala que os discípulos de Jesus curaram muitos enfermos ungindo-os com óleo. Irmãos, vamos agora já para o final, né? Considerando que aleifo geralmente é usado para se referir ao uso comum do óleo e não ao uso sacro, muitos intérpretes do texto bíblico consideram que Tiago está se referindo ao uso comum do óleo com fins medicinais, como se usássemos uma pomada ou um unguento hoje, mas fazendo isso em nome do Senhor, confiando que Deus é quem cura. Em outras palavras, do mesmo jeito que naquele tempo eles usavam como remédio o óleo, nós podemos hoje usar medicamentos, mas ao usar, nós devemos fazer isso em nome de Jesus, confiando que é Deus quem cura em resposta às orações e também agindo através desses medicamentos que Ele mesmo criou para o nosso bem. Seja o óleo usado como símbolo da ação do Espírito Santo ou com fins medicinais, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, é errado nós colocarmos a nossa confiança no remédio ou nos médicos como se o médico ou o remédio estivesse no lugar de Deus. Nós temos um exemplo bíblico lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e versículo de número 13, um exemplo de um rei de Judá chamado Asa. E o texto nos diz lá, em 2 Reis, capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. Irmãos, nós não somos contra os médicos, nós não somos contra os remédios. Nós cremos que Deus usa remédios, que Deus usa os médicos. Mas quando nós vamos aos médicos, quando nós usamos remédios, nós devemos ir ao médico e usar remédios confiando que é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. O problema, irmãos, é colocar os médicos ou os remédios no lugar de Deus, se esquecendo de que é Deus que sara todas as nossas enfermidades e depositar nos médicos ou nos remédios a confiança e a esperança que nós devemos depositar em Deus. Então, resumindo, irmãos, você deve procurar os médicos, você deve tomar remédios,
Mas ao tomar remédios, ao ir ao médico, confie em Deus. E eu queria fazer aqui algumas aplicações para a gente já então terminar. Peça para Deus sondar seu coração. Quando você vai no médico ou toma um remédio, em quem você está depositando a sua esperança? Em quem você está depositando a sua confiança? Em Deus, no médico ou nos remédios? Você vê os médicos e os remédios como instrumentos que Deus usa? Aí eu quero fazer uma pergunta. Se você diz que sim, eu quero fazer uma outra pergunta. Quando você vai no médico, você ora pedindo que Deus o direcione quando você procura um médico? Quando você está tomando um remédio, você ora pedindo a Deus que Deus o cure, que Deus abençoe a sua vida e que Ele cure você através daquele remédio que você está tomando? Eu creio, irmãos, que a questão não é que nós não devemos tomar remédio, pelo contrário, se necessário devemos, mas com que atitude nós tomamos o remédio? Às vezes nós podemos tomar remédios ou procurar um médico confiando não em Deus, mas confiando no médico, confiando no remédio, como se o médico ou o remédio é que fosse nos trazer a cura e não Deus. Não é essa atitude que nós devemos ter como cristãos. Mas também, irmãos, pelo fato de nós confiarmos em Deus, nós não devemos dizer que Deus não usa os médicos, que Deus não usa remédio. A Bíblia, inclusive, se nós lermos lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, a Bíblia se refere a Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos como o médico amado. Veja bem, irmãos, Lucas era um médico e ele é chamado de um médico amado. O fato de Lucas ser cristão não o impediu de exercer a sua profissão e ele foi bênção como médico. Mas a confiança de Lucas e mesmo dos seus pacientes estava em Deus. E ele via a si mesmo e o dom que Deus lhe tinha dado como algo dado por Deus, e ele via a si mesmo como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Os remédios, assim como no caso lá de Ezequias, Isaías inclusive ordenou que os servos de Ezequias aplicassem sobre a ferida de Ezequias uma pasta de figo. Ezequias tomou remédio. Então, se você precisa de medicação, não deixe de tomar. Agora, ao tomar a medicação que lhe foi prescrita, ore, peça que Deus abençoe esses remédios. Peça que Deus use esses remédios, que eles lhe façam bem. Porque, meu irmão, se Deus não abençoar e não usar, nem o médico, nem o remédio vai poder te curar. Mas se Deus abençoar, se Deus der sabedoria ao médico, de maneira que ele acerte e lhe prescreva o remédio que Deus tem para, através desse remédio, te curar, vai ser bênção na tua vida. Amém? Nós vamos terminar então agora. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para os nossos caminhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, nos ensinando. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti quando estivermos doentes, quando estivermos, ó Deus, ameaçados por enfermidades, por doenças, que a nossa confiança esteja em Ti, Jesus. Estende a Tua mão, Jesus, para curar. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas pessoas estão enfermas, Senhor? Quantas pessoas têm tomado inúmeros remédios? Abençoa, Senhor, o tratamento que os Teus filhos têm feito. Dá sabedoria aos médicos que têm tratado, ó Deus, e tantos que estão enfermos nos nossos dias, ó Deus. Ilumina-os, guia-os, usa-os para a Tua glória, Senhor.
Tem misericórdia das nossas vidas. Porque a tua palavra, Senhor, que diz que és tu mesmo quem cura todas as nossas enfermidades. Tu és aquele que da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e de misericórdia. Estende a tua mão de graça sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que a paz do Senhor seja com você. No próximo domingo nós temos nosso culto às 7h30 e celebração da ceia do Senhor. Amém? Paz do Senhor.